Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal da Guará na noite de hoje. Polícia elucida assassinato de professora encontrada morta na Universidade Federal do Maranhão e confirma 20º caso de feminicídio do ano no estado. Estradas federais registram aumento de acidentes, buracos e sinalização precária contribuem para o problema, que é provocado especialmente pela imprudência do condutor. Licitação do sistema de transporte coletivo não altera um problema dos usuários do sistema na capital. A qualidade dos ônibus continua sendo precária. Além disso, rodoviários denunciam condições insalubres nos pontos finais das linhas de ônibus. Na edição de hoje, você vai ver o alerta das autoridades em saúde por conta do calazar. Justiça busca alternativas para reduzir o tamanho das filas no julgamento das varas de família. E os estudantes do IEMA apresentam à comunidade suas produções cinematográficas e artísticas tiradas a partir do aprendizado em sala de aula. Agora, no Jornal da Guará. Depois de 8 dias de investigação, a polícia da capital conseguiu elucidar mais um caso de feminicídio. Um homem que matou uma mulher com quem mantinha relacionamento íntimo e a quem devia pouco mais de R$2.000. Bom, esse motivo foi suficiente para que ele escutasse a vítima como requintes de executasse, na verdade, essa vítima com requintes de crueldade. Vamos ver na reportagem. Segundo a polícia, Márcio Jorge confessou com detalhes como matou Rosiane Costa. Ele resolveu assassinar a professora porque devia uma quantia em dinheiro e nos últimos dias a vítima estava exigindo o pagamento dos R$2.000 que havia emprestado quando os dois ainda tinham um relacionamento amoroso. Nossa investigação constatou que houve violência de gênero. Tanto pela forma como o corpo foi encontrado, ela estava semidespida. Depois ele mesmo confessou que tinha um relacionamento amoroso com ela e que ela havia emprestado a quantia de R$2.500 há 2 anos atrás e ele ainda não tinha conseguido honrar com essa dívida. Então ela resolveu cobrar. As investigações chegaram ao autor do crime com a ajuda de imagens registradas pelo vídeo monitoramento do campus da Universidade Federal do Maranhão, onde Márcio abandonou o corpo de Rosiane. Minutos depois, ele usou o cartão da vítima para fazer compras e sacar dinheiro de uma das contas dela, o que também ajudou no rastreamento. Sim, muitas horas de busca na data de ontem, que a gente já estava com o mandado em mãos, né? Mas foram 8 dias de investigação para se chegar na identificação dessa autoria, né? Foi muitas horas de análise de imagens, onde conseguimos verificar a placa do veículo e conseguimos chegar na pessoa que utilizava esse veículo, que coincide com a mesma pessoa que estava fazendo os saques da conta da vítima e também as compras utilizando o cartão dessa vítima. Ainda segundo a polícia, Márcio Jorge contou que atraiu a vítima para a casa dele e depois de passar o dia junto com Rosiane, decidiu matar a professora enquanto ela se vestia. Ele alega que como eles tiveram relação sexual na casa dele, antes dela entrar no carro, ela estava se vestindo quando ele resolveu atacá-la por trás, fazendo um movimento conhecido como mata-leão. Então ela estava terminando de vestir o body e antes dela vestir a saia, ele a matou. Aí ele colocou o corpo da vítima no carro, no banco de trás, colocou também a saia e dispersou tanto o corpo como a saia lá ao lado da TVU. Familiares da vítima estavam inconformados com o crime. O sentimento entre eles era de revolta e indignação. Nós não esperamos, né? Nós sabemos que todos vamos morrer, todos nós vamos morrer, mas só que dessa forma ninguém espera ser assassinada, né? O corpo da professora Rosiane Costa, de 45 anos, foi encontrado no último dia 13 de maio no campus da Universidade Federal do Maranhão. Márcio Jorge vai ficar preso temporariamente por 30 dias. Sim, ele vai responder por feminicídio, tá? Nós vamos colocar a qualificadora do feminicídio, também a qualificadora do motivo torpe.
Ele vai ficar preso inicialmente por 30 dias, que foi mandado de prisão temporária. Nesses 30 dias a gente espera concluir as investigações. Caso a gente conclua, eu vou representar judicialmente pela conversão dessa temporária em preventiva. Bom, e nós temos dados aqui que revelam os números da violência contra a mulher. Você vai poder acompanhar aqui em nosso telão, mostrando esses casos de violência. Olha só, nós temos instauradas aqui no ano, esses dados são de 2018, 3.789 medidas protetivas, 1.625 inquéritos instaurados. Prisões em flagrante, foram 404 prisões em flagrante. Nós temos outra informação também ainda sobre esses dados da violência que acontecem aqui em nosso estado. Casos de feminicídio, 2016 apresentando 47 casos, 2017 com 51 casos, 2018 com 43 e 2019 até a data de hoje com 20 casos. Destes, 4 casos aconteceram aqui na nossa capital São Luís. Então, são coisas que podem acontecer no estado inteiro e que merecem atenção redobrada de quem convive e de quem se arrisca, por exemplo, em cometer tal atitude tão deplorável. Bom, nesta semana, diversas ações estão sendo feitas para desafogar os processos judiciais. No Fórum de São Luís, o projeto voltado para auxiliar na solução das varas de família estão sendo discutidos. Pensar em resolver um problema na justiça por muito tempo foi o mesmo que imaginar os tribunais tradicionais. Mas pensando em um direito sistêmico, é possível chegar a sentenças que alcancem não só as partes envolvidas nas causas, mas nas famílias e pessoas, para que a justiça se realize além do direito. As varas de família são unidades judiciais onde nós acolhemos muitas pessoas feridas. Almas feridas, corações partidos, casamentos destruídos, sonhos desfeitos. Isso traz para as pessoas angústias, mágoas profundas, entendeu? Vergonha, frustrações, sentimentos de derrota. Por conta disso, tem sido desenvolvido no Fórum de São Luís o projeto Constelação Familiar, voltado para auxiliar na solução dos processos da terceira vara de família. A constelação familiar, ela é uma ferramenta que restaura, que auxilia as partes, as famílias, a um reencontro, a uma reconstrução dos vínculos. Assim se desenvolve competências emocionais para a resolução de conflitos. O projeto tem tido tantos resultados que uma palestra aberta ao público foi realizada para mostrar como que o judiciário tem utilizado dessa ferramenta para conseguir realizar os acordos processuais. Dentre os problemas mais comuns estão separações conjugais, pensões alimentícias e guarda dos filhos. E são nas rodas de conversa que acontecem no fórum que eles começam a ser resolvidos. Vem trazer para as pessoas, para as partes envolvidas nos processos, uma possibilidade de despertar consciencial para que as pessoas possam restaurar laços parentais, para que elas possam se reconciliar enquanto seres humanos, se não como marido e mulher. E os resultados são bastante expressivos. Eles se abrem. Tem uma menor resistência em conciliar, em olhar o outro, em ouvir o outro. A seguir, usuários reclamam da condição dos veículos de transporte coletivo da cidade e ainda nesta edição, estado ruim das rodovias, falta de sinalização e imprudência de condutores são apontados como principais motivos para a alta no número de acidentes nas rodovias que cortam o Maranhão. Agora são 6h42. Desde a licitação no sistema de transporte público da capital, muitas mudanças ocorreram nos ônibus, utilizados por mais de 750 mil usuários em São Luís. Só que nem todas as mudanças foram para melhor.
Apesar da Lei Municipal 3.430 de 1996, que proíbe a circulação de veículos no transporte público de São Luís, com mais de 7 anos de fabricação com o uso dos ônibus por no máximo 10 anos, alguns coletivos em estado precário de conservação continuam servindo a população que reclama. Péssima qualidade, ônibus velho, sucateado, cai nos pedaços. Nossa equipe de reportagem se posicionou em um ponto estratégico de grande circulação de coletivos no centro da capital. Mas, apesar da aparência de alguns coletivos, identificamos por meio da placa deles, com consulta no aplicativo Cinesp Cidadão, que apenas um estava no limite do prazo para parar de rodar. O processo de licitação do sistema de transporte coletivo aqui de São Luís foi concluído em 2016, com a expectativa de melhorar a qualidade desse serviço em toda a cidade. Mas, de acordo com os próprios usuários do serviço de transporte da cidade, de lá para cá, nada mudou. O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte rebate as críticas e diz que não existe a possibilidade de haver ônibus velhos circulando pela cidade. Quando o ônibus ultrapassa 10 anos, ele remotamente, o validador é desligado remotamente, de forma que o ônibus não consegue circular, ele pode até rodar, mas ninguém consegue passar na catraca, porque uma vez que o validador não esteja funcionando, ele não permite o giro da catraca. Sobre o estado de conservação dos veículos, o presidente diz ainda que na maioria das vezes é a própria população que depreda os coletivos. A manutenção é feita, mas o ônibus foi depredado. Às vezes uma pessoa quebrou uma janela, às vezes há problemas desse tipo, sim, rasgar bancos, né? Então, caso haja esse tipo de coisa, é interessante, e os ônibus têm uma identificação, cada ônibus tem, com um número para ligar, para efetuar denúncias, sugestões, reclamações, para que a gente possa melhorar ainda mais essa questão da manutenção. Então, apesar da fala do presidente do Sindicato das Empresas de Transporte, é indiscutível que boa parte dos ônibus tem muitos problemas estruturais. São encontrados constantemente no prego, há goteiras no transporte, enfim, diversos problemas. E olha, eles não são os únicos problemas, não. Os motoristas e cobradores também padecem com uma situação constrangedora, uma calamidade nos pontos finais. O Sindicato dos Rodoviários elencou uma série de locais em que a situação foi identificada. Com isso, a repórter Linalva Cardoso também foi conferir mais essa situação. Basta andar um pouco pela cidade para perceber que alguns pontos finais de ônibus não oferecem estrutura adequada para abrigar motoristas e cobradores entre uma viagem e outra. Neste aqui, no bairro Renascença, em frente ao Hospital Carlos Macieira, não tem espaços reservados para o descanso dos rodoviários nos intervalos dos percursos. O jeito é ficar dentro dos coletivos. E este é indicado como um dos pontos finais mais críticos. Exatamente, aquele ali a empresa pegou, construiu um banheiro dentro do mato, onde o trabalhador, à noite, se precisar usar, ele vai ter que se deslocar até lá no escuro, e mesmo durante o dia. Se estiver chovendo, o trabalhador não tem como sair do ônibus para adentrar aquele mato para usar um banheiro. Já no Mercado Central, outro ponto considerado crítico, motoristas e cobradores dividem uma pequena sala. Aqui, as imagens falam por si só, a começar pelo banheiro. Paredes e vasos sanitários sujos revelam a falta de higiene do lugar, que está praticamente sem condições de uso. Mas, apesar disso, ao conversar com nossa equipe de reportagem, este funcionário que trabalha como fiscal diz que aqui não existem problemas. Tem banheiro, aqui tem banheiro. Tem um banheiro, tem... Mas tem alguns pontos que não tem. Tem, mas os pontos que não tem, quase não tem fiscal. O ponto do Mercado Central é um ponto bastante crítico. O trabalhador ele não tem a coragem de dizer as condições insalubres que encontra aquele ponto final ali, em razão de medo de represália para a empresa. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, desde 2012, a categoria reivindica por melhorias na estrutura dos pontos de ônibus aqui da capital maranhense. Um levantamento feito pelo sindicato revelou que 90% desses locais estão em péssimas condições. Ainda segundo o representante da categoria, esse problema não termina pela falta de entendimento entre a Prefeitura de São Luís e empresas de transportes.
nenhuma admite a responsabilidade pela manutenção dos locais usados como pontos finais de ônibus. Agora, rodoviários pretendem novamente levar o assunto ao Ministério Público do Maranhão. Olha, que não está fácil a vida do brasileiro, isso já não é novidade para ninguém. Com a crise econômica e a recessão batendo a porta, com altas sistemáticas da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, agora outro item muito importante vai aumentar. Anúncio já feito ontem pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. A agência reguladora ajustou os preços da bandeira vermelha, patamar 1, que passou de R$ 3,00 para R$ 4,00 por 100 kWh, um aumento de 33%. Já o patamar 2 da bandeira vermelha foi elevado de R$ 5,00 para R$ 6,00 pelo mesmo consumo de referência, alta de 20%. O maior reajuste no valor das bandeiras tarifárias foi aplicado na bandeira amarela, que passou de R$ 1,00 para R$ 1,50 por 100 kWh, o que representa um aumento de 50% na comparação com o praticado atualmente. Hoje, o Brasil opera exatamente com a bandeira amarela e uma nova decisão será anunciada no fim do mês. Veja agora outras notícias em destaque nesta quarta-feira. Na manhã de hoje, na cidade de Caxias, servidores da Polícia Rodoviária Federal abordaram um ônibus que faz linha da cidade de Teresina até São Luís e encontraram uma mala com 17 quilos de maconha. A mala pertencia a uma mulher que trabalhava como diarista, estava desempregada e aceitou fazer a viagem da mala com drogas. Segundo o próprio depoimento da suspeita, ela já cumpriu sentença durante 7 anos por tráfico de drogas. Ela foi conduzida à delegacia de polícia da cidade de Caxias. Moradores do bairro de Fátima, na capital maranhense, levaram um susto na manhã de hoje. Um para-raio de um antigo prédio de uma empresa no bairro caiu em decorrência das chuvas desta madrugada e dos ventos fortes. Ninguém saiu ferido, mas levantou um alerta sobre o risco deste tipo de equipamento instalado próximo a residências e o convívio social. O governo federal anunciou hoje que a equipe econômica usou parte de uma reserva de emergência criada no fim de março para evitar um novo contingenciamento no orçamento. Segundo o relatório bimestral de receitas e despesas divulgado, o governo decidiu usar 1,640 bilhões da reserva para recompor as verbas dos ministérios da Educação e do Meio Ambiente. Com a medida, a reserva de emergência foi reduzida para, na verdade, R$1,5 bilhão. Esse será o valor que o governo terá para evitar um contingenciamento adicional no orçamento no próximo relatório, no fim de julho. Nem todos os órgãos do governo vão ter essa sorte. Ontem noticiamos aqui no JG que os Correios estão fechando unidades em todo o país. Aqui na capital, 3 agências vão fechar as portas e nós fomos ouvir a população e os representantes dos funcionários, que serão diretamente impactados com essa medida. Veja na reportagem de Jairo Martins. O fechamento das 3 agências dos Correios em São Luís pegou muita gente de surpresa. Eu acho uma verdadeira bagunça, viu? O que é bom, eles querem fechar. O que é ruim, eles deixam aberto, né? Então, tudo que é do povo, que beneficia o povo, eles querem acabar. As agências que devem ser fechadas até o mês de junho são as do Oiteiro da Cruz, no bairro Radional, a agência do Anjo da Guarda, a única que atende no bairro, e a agência do Shopping Jaracati, que durante anos foi bastante premiada pelos serviços prestados. Nos últimos 2 anos, já foram fechadas 2 agências no Maranhão, uma em São Luís, na Praça João Lisboa, e outra em Açailândia. De acordo com a estatal, a empresa vem realizando estudos de readequação da rede de atendimento e que os profissionais que atuam nas agências que serão fechadas serão remanejados para outras unidades. Mas a categoria pretende se articular para tentar impedir os fechamentos. Vamos, de priori, tentar entrar com uma ação judicial para que a sociedade não seja prejudicada, porque isso aqui traz de cunho coletivo para a sociedade, não é aceitável, porque São Luís cresceu bastante. São Luís teve vários bairros e várias novas áreas que cresceu. O Correios não acompanhou no que se tange à agência de atendimento.
A seguir, cresce o número de acidentes nas rodovias federais que cortam o Maranhão. E ainda nesta edição, a expectativa para o jogo entre Sampaio e Palmeiras pela Copa do Brasil. É já já, agora são 6 horas e 56 minutos. As rodovias federais que cortam o Maranhão estão cheias de problemas. Deficiências ocasionadas especialmente no asfalto, com qualidade ruim associadas à sinalização precária. Diante disso, não são incomuns os registros de acidentes nas rodovias. Nessa combinação, existe ainda outro problema. O excesso de velocidade acaba provocando ainda mais tragédias nas estradas. O repórter Jairo Martins mostra pra gente. 2 acidentes, uma colisão frontal entre uma motocicleta e um ônibus no quilômetro 297 da BR-316, que deixou uma pessoa morta, e outro envolvendo um carro de passeio e uma carreta, que também fez uma vítima, na mesma rodovia, alerta para uma realidade lamentável, que tem aumentado o número de acidentes nas rodovias maranhenses. A combinação entre as péssimas condições das BRs e o excesso de velocidade. Combinação de velocidade excessiva, ultrapassagem e outros procedimentos errados na condução, ele geralmente provoca os acidentes. E muitas vezes são acidentes graves. Período de chuva tem muita derrapagem, saída de pista, capotamento, tombamento e às vezes também tem colisão frontal, como aconteceu agora recente, no último final de semana. Durante todo o ano passado foram registradas 261 mortes nas BRs maranhenses. Até o dia 21 deste mês foram registrados 65 mortos. Em 2018, tivemos 1.244 acidentes. Até esta quarta, 374. Neste mesmo período, a proporção de multas por excesso de velocidade aumentou significativamente. Em todo o ano passado, foram quase 10 mil. Nesses 5 primeiros meses, já foram feitas mais de 6 mil autuações. Para a PRF, há uma relação indissociável do aumento de multas com a tendência de redução de acidentes. Geralmente, quando a polícia extrai menos multas, autua menos, tem mais acidentes. É quase uma regra. E quando a polícia atua mais, ela autua mais, multa mais, os acidentes diminuem. É algo indesejável, não era para ser desse jeito, mas infelizmente é assim que acontece. Como forma de reduzir o número de acidentes, nos casos em que os motoristas são induzidos a infringir as leis de trânsito por conta das condições das rodovias, a Comissão de Obras e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa já acionou o DENIT para que sejam dados esclarecimentos sobre a situação das BRs 135 e 316. O Maranhão é cortado por 7 rodovias federais. De acordo com o levantamento feito pelo DENIT e pela Polícia Rodoviária Federal, em todas elas serão necessárias intervenções bem maiores do que em anos anteriores. Trabalho que deve ser iniciado logo após o período chuvoso, já que as condições de trafegabilidade nessas BRs não são das melhores. As 7 rodovias que cortam o estado do Maranhão, quando passar o período chuvoso, elas vão ter que passar por conserto, todas elas. Algumas apenas reparos em buracos localizados, outras trechos grandes de quilômetros terão que ser refeitos. Uma denúncia foi formalizada pelas associações de surdos no Maranhão ao Ministério Público do Estado contra o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. De acordo com o ofício feito pela Associação dos Surdos do Maranhão, com o apoio da Associação de Surdos da Ilha de São Luís e do Instituto Sociocultural e Educacional Profissionalizante dos Surdos do Norte do Maranhão, a atual gestão municipal vem tratando com descaso a educação especial, especificamente com a educação de surdos, uma vez que os alunos com essas necessidades não vêm sendo assistidos por profissionais especializados em libras ou surdos. As associações fizeram um relatório que contém levantamento de necessidades advinda da própria Secretaria Municipal de Educação, onde foi constatado que até o momento
a 9 crianças surdas ou com deficiência auditiva matriculadas na rede municipal de educação que não estão sendo assistidas por professores intérpretes de Libras e nem por professores de Libras ou professores ou instrutores surdos, conforme determina a Lei Estadual de 2017. Os detalhes desta denúncia estão disponíveis no portal guará.com. Acesse e confira. Olha, é assustador o número de casos de calazar no Maranhão. Igualmente preocupante o registro de mortes relacionados a essa doença. Autoridades em saúde alertam que todo cuidado é pouco. A zoonose tem nome, leishmaniose visceral, mas é mais conhecida como calazar. Causada por um protozoário que pode afetar tanto cachorros ou outros animais, ela pode ser transmitida para pessoas e, por isso, causa preocupação. Até maio deste ano, 5 pessoas morreram na capital com leishmaniose. Em 2018, 78 óbitos foram registrados. Nós temos aí 2 problemas em relação à leishmaniose, que é a questão do mosquito, que não é um mosquito que você identifique larva, como é o Aedes aegypti, mas e também que tem o cão, né, nesse processo de transmissão. O que é difícil fazer esse controle dessa população de cães nos grandes centros urbanos. 18 municípios do estado possuem alta transmissão da doença. São Luís é onde existe o maior número de casos. No ano passado, o Maranhão registrou 663 notificações, 6 a menos que em 2017, com 669 casos. Até maio deste ano foram 114, o que demonstra que o número tem caído, mas o cuidado ainda precisa ser grande, principalmente por conta das áreas com lixo e deficiência no saneamento básico. Nós não queremos que morra ninguém de leishmaniose, apesar de ser uma doença grave, é uma doença que tem medicamento no SUS, o medicamento é gratuito e é importante que os profissionais de saúde eles tenham a capacidade, a acessibilidade de identificar os casos o mais cedo possível e tratar. Desde a década de 80, o estado registra casos de calazar. Antigamente, a prática de sacrificar os animais contaminados era comum. Mas hoje já existem tratamentos possíveis, porém a dificuldade é encontrar o suporte do poder público. Sem ele, muitos preferem abandonar os animais na rua. Há um aumento, anualmente está crescendo os casos e cada vez mais o calazar. O poder público municipal estadual não estão dando atenção a essa zoonose mais grave do mundo. A seguir, estudantes do IEMA apresentam produções cinematográficas feitas a partir de oficinas em sala de aula. Veja também o fim do prazo para o pagamento do Enem e a expectativa para a partida que começa já entre Sampaio e Palmeiras pela Copa do Brasil. Agora são 7h07. Fique com a Tábua de Marés para amanhã. Para esta quinta-feira, a Tábua de Marés começa com a baixa-mar às 3h23 da madrugada, com 1,1 metro. Em seguida, às 9h22, com 5,3 metros, acontece a pré-mar. Às 3h54, a nova baixa-mar, marcando 0,8 metro. E, por fim, a pré-mar, às 9h55, com 4,8 metros. Estudantes do IEMA têm diversas disciplinas eletivas e nelas eles são instigados a pensar o mundo de formas diversas. A criatividade é exercida não apenas em projetos robóticos, como costumamos mostrar, mas também em uma área em que a imaginação ainda é mais permitida, como no roteiro de produção cinematográfica. E você vai acompanhar a exibição, que não fica restrita somente a estudantes. Ela está disponível para qualquer cidadão durante as quintas-feiras, já amanhã, lá no Centro de Criatividade Odilo Costa Filho.
O momento é de unir a teoria do que os alunos aprendem em sala de aula à prática da produção cinematográfica. É uma forma de os alunos poderem experienciar esse formato de mostra e possibilitar que essas produções maranhenses elas circulem mais e circulem no espaço dentro do cinema, né? Porque hoje a juventude tem acessado mais as plataformas, né, digitais, o cinema hoje está bastante caro e aqui o espaço Cine Praia Grande é um espaço que é um cinema de bairro, dentro da Praia Grande, então é um lugar que circula bastante juventude e é uma forma dessas pessoas que fizeram esses trabalhos também poder dialogar com o público. O projeto começou há 2 semanas e já gerou resultados positivos entre os 35 alunos participantes que trabalharam nas produções audiovisuais, como documentários, filmes e videoclipes, por exemplo. A estudante Jéssica fez a direção de um dos materiais que foram exibidos no lançamento do projeto. Está sendo muito importante porque o cinema sempre foi um sonho meu, sabe? E tá fazendo agora e tá realizando porque parecia uma coisa tão distante de fazer, tipo, ir para outro estado para fazer. Mas tem na nossa cidade e a gente pode fazer sim, a gente pode produzir, a gente pode mostrar nossa arte para o mundo e tá perto da gente, sabe? Os trabalhos fazem parte da primeira etapa do curso de produção cinematográfica da Escola de Cinema, Unidade Vocacional do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. E vão ser exibidos todas as quintas-feiras no Cine Praia Grande, no Centro Histórico de São Luís. Em toda quinta nós também teremos esse momento das exibições e deles com contato com os realizadores. Então, eles também estão se inserindo no mercado de trabalho de alguma forma. Olha, até o final da tarde, menos da metade dos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio 2019 tiveram um pagamento confirmado pelo banco, segundo o Ministério da Educação. O prazo para pagar a taxa de R$ 85 termina amanhã e o pagamento pode ser feito em agências bancárias, casas lotéricas e agências dos Correios. O exame registrou um total de 6.384.957 inscritos para a edição de 2019. O número final de participantes confirmados será divulgado no próximo dia 28. A inscrição dos pagantes é confirmada apenas após o pagamento. As provas do Enem 2019 serão aplicadas em 2 domingos, 3 e 10 de novembro. Quem já concluiu o ensino médio ou vai concluir este ano pode usar as notas do Enem, por exemplo, para se inscrever em programas de acesso à educação superior, como o Sistema de Seleção Unificada e o Programa Universidade para Todos ou de financiamento estudantil. No Maranhão, UFMA e IFMA utilizam as notas para o ingresso nas instituições. Futebol agora, daqui a pouquinho, a partir das 7h30, vai rolar a bola para um dos jogos mais esperados do ano, para o time e a torcida do Sampaio Corrêa. O Tubarão vai enfrentar o Porco e o duelo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. A repórter Ana Tereza Viegas preparou um resumo para a gente e nos diz aí o que podemos esperar da partida de hoje. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará. Pois é, já tem Sampaio e Palmeiras. Oitavas de final, jogo de ida pela Copa do Brasil. O Sampaio Corrêa recebe o atual campeão brasileiro no Castelão. Aliás, o Palmeiras é o maior vencedor aí do Brasileirão Série A. Tem 10 títulos aí do Brasileirão e 3 da Copa do Brasil. Sampaio Corrêa também já foi campeão aí em divisões distintas aí do Brasileirão. E ano passado foi o campeão da Copa do Nordeste. Por isso, carimbou a vaga aí direto para as oitavas de final da Copa do Brasil. Falando um pouquinho sobre a história do confrontos aí entre Sampaio e Palmeiras, as duas equipes já se enfrentaram 7 vezes, né? O último confronto entre as duas equipes foi em 2015, justamente pela Copa do Brasil, mas o Palmeiras aí aplicou uma goleada no Sampaio Corrêa, mas o Palmeiras, nos últimos 2 jogos, 2 encontros, não conseguiu vencer o Sampaio aqui dentro do Castelão. Bom, líder da Série A, né? O Palmeiras vem embalado aí após golear o Santos no último domingo. O técnico Filipão deve mandar a campo uma equipe alternativa. E falando um pouquinho do Sampaio Corrêa, que aliás
já saiu a escalação, tô aqui com a escalação, o técnico Julinho Camargo vai com força total. Vou até falar aqui da escalação, vai ter Andrei no gol, né? Na defesa Moisés Lucas e o Douglas Assis, Felipe Dias e Everton e Eloir. Tem também Dedé, Dionis, os volantes. No meio lá, Cleitinho. E na linha de ataque, Salatiel e João Paulo. Bom, tem jogadores aqui que já encararam o Palmeiras em outras situações, que é o caso do Eloir e também do Dionis e do Cleitinho. Bom, Sampaio e Palmeiras, jogo de ida aí das oitavas de final da Copa do Brasil, 7h15 no estádio Castelão. Ana Tereza com imagens de Fábio Bala para o Jornal da Guará. Muito bem, 7h15, já deve estar a bola rolando. Outras notícias no portal guará.com. O Jornal da Guará termina aqui. Você fica agora com o programa Os Analistas. Ótima noite a todos e até amanhã. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.